Bom dia, meus queridos alunos! Hoje nós vamos assistir um vídeo falando sobre hidrografia com a professora Jorge Araújo. Eu achei bem interessante esse vídeo que fala sobre a hidrografia. Ela faz várias experiências mostrando as bacias hidrográficas e seus afluentes, que eu achei interessante e eu vou colocar para vocês, tá bom? Na próxima aula, nós vamos fazer um pequeno resumo deste capítulo 11, falando sobre hidrosfera, tá bom? Nós vamos saber o que é hidrosfera, relembrar vocês novamente o que é hidrosfera. Vamos falar um pouquinho do ciclo da água, dos oceanos e dos mares. Então, eu achei bem interessante esse vídeo. Eu acho que vocês vão gostar desse vídeo, certo? Então, vamos assistir? Adivinha qual é o assunto da nossa aula de hoje? Bacias hidrográficas. E sem enrolação, vamos para o que interessa. O que é uma bacia hidrográfica? Antes disso, tu tem que entender o que são divisores de água. Então, vem comigo. Isso aqui é uma simulação de divisores de água. Eu tenho o ursinho de pelúcia da minha filha, o Barney e uns travesseiros, coberto por TNT, para fazer de conta que são morros e montanhas. Aqui é para ser o mar. O que será que vai acontecer se eu despejar água desse morro aqui? Só tem um jeito da gente saber, né? Foi demais. A água escorre e pinga no meu tapete. Pois é, a água escorre. Agora uma pergunta. Essa água que tá escorrendo aqui dentro, ela tem como sair pra fora? Ai, tá, desculpa. Sair pra fora doeu. Ainda bem que esse canal não é de português, né? Tem como essa água escapar pros lados? Ou ela fica retida aqui dentro, no meio dessa almofadada aqui? O que acontece? Ela fica aqui dentro, né? Então eu tenho divisores de água. Por que divisores de água? Porque a água que cair aqui dentro, ela não vai sair daqui. Ela vai ficar aqui dentro e não vai se misturar com outras águas. A água daqui de dentro é só daqui de dentro. Isso aqui está dividindo essa água de outras águas. Entenderam isso? Então tá, isso é bacia hidrográfica. Mas não feche o vídeo que eu tenho mais um monte de coisa pra falar. Calma que eu já vou explicar melhor o que são bacias, tá? Isso aqui foi só uma introdução. Pra gente entender bacias hidrográficas, a gente também tem que entender o que são rios e como é que eles se formam. Então, olha essa simulação. Então, pra gente entender bacias hidrográficas, antes a gente tem que entender bem o que são rios e como é que eles se formam. Então, aqui na minha mão, eu tenho gotinhas de água feita de massinha de modelar, e essa água pode ser água da chuva ou derretimento de neve, até porque a neve, quando derrete, ela vira água. Agora eu vou fazer com que essas bolinhas, com que essas gotinhas de água, elas desçam. Elas vão descer do alto de uma montanha. Olha o que vai acontecer. Por que elas pararam no meu chão? Porque o meu chão, ele é plano. Portanto, não tinha mais para onde elas descerem. Aqui, elas pararam de descer. Ficou claro isso? Tá, mas então o rio é o quê? Rio é isso? Sim. O rio é uma água que corre, é uma água que desce de uma parte mais alta para uma parte mais baixa. E quando chega na parte mais baixa, ele para de correr, acabou a vida dele. Foi exatamente o que aconteceu quando eu derramei água aqui. Quando eu joguei água aqui em cima, quando eu joguei água daqui de cima, ela desceu e ela foi parar na parte mais baixa, que foi o meu tapete, lá embaixo. Bom, se aqui nós temos partes elevadas, se chover nessas regiões aqui, encharcar o solo, aquela água, ela vai começar a descer. Por que descer? Porque a gravidade vai puxar ela para baixo. E se aqui tiver, por exemplo, picos de neve, começar a derreter aquela neve, aquela água derretida também vai começar a descer, vai formar um rio. Aonde que nasceu esse rio? Ele nasceu na parte mais baixa ou na parte mais alta? Na parte mais alta? As bolinhas que eu botei para descer ali, ela teria como fazer um movimento de subida? Não, porque a gravidade puxa tudo para baixo. Então aqui na parte mais elevada se formou um acúmulo de água e essa água, graças à ação da gravidade, ela vai começar a descer. E isso vai formar um rio. Rio é uma água que desce. Só que vem cá, só tem água descendo desse morro aqui? Não, pode ter de todos eles, quer ver? Aqui também. Peraí, mas por que a tira desse aqui é menor? Ela é mais estreita do que o outro. Porque isso aqui é um rio menor. Quando esse rio aqui começou a descer, esse rio menor, ele foi descendo e acabou se misturando com esse rio aqui, com a tira mais larga. Já vou explicar isso. E o mesmo aconteceu
com os outros rios. Olha só. Eles desceram e acabaram se misturando com a água desse rio aqui que tem a tira mais larga. Agora reparem numa coisa, tá vendo que todos os rios menores, eles acabam misturando as águas dele neste rio mais largo aqui? Como é que se chama esse rio aqui mais largo? Ele é o rio principal. Por que ele é o principal? Porque ele recebe a água de todos os outros rios. E por que ele é o rio principal? Porque provavelmente ele foi um dos rios mais antigos a se formar. Portanto, ele fez um buraco maior na terra. Ele fez um buraco maior porque a água, ela vai escavando, ela vai arrancando da terra sedimentos, pedrinhas, tu vai abrindo um buraco naquela terra. Então ele vai arrancando, ele vai fazendo um buraco. Provavelmente esse rio aqui é mais antigo, ele fez um buraco maior, um vale maior que a gente chama, e esses rios menores acabam se misturando às águas desse rio. Como ele recebe água de todos os rios, ele vai ficando um rio muito grande, com muito mais água. É o rio principal. A bacia hidrográfica, ela ganha o nome do rio principal. Então, por exemplo, a bacia do Amazonas, a bacia amazônica, ela tem esse nome, não é porque ela está lá no estado do Amazonas, é porque o rio principal daquela bacia é o rio Amazonas. É ele que recebe a água de todos os rios menores. Tá, mas e como é que se chama esse rio menor? Afluente. Então, afluentes são rios menores que acabam botando a aguinha deles dentro do rio principal, porque quando ele passa por aqui, ele não consegue atravessar para o outro lado. A água dele vai se misturar com essa aqui. Isso aqui, galera, é bacia hidrográfica. Divisores de água mantendo a água presa naquela região. E essa água, ela é captada por um rio maior, por um rio que acaba abocanhando todos os outros rios chamados de afluentes. Olha o mapa dessa cidade. Tá vendo que ali a gente tem uma avenida principal e várias ruas menores que passam por aquela avenida? Ela não é cortada por várias ruas menores? Então a avenida pode ser comparada a um rio principal e aquelas ruas menores podem ser comparadas aos afluentes. Bom, pela primeira vez vocês estão na minha cozinha. Trouxe vocês até aqui para perguntar uma coisa. O termo é bacia hidrográfica, mas será que é correto a gente dizer que é uma bacia? A bacia mantém a água aprisionada aqui dentro, correto? Tá, a bacia hidrográfica também faz isso. Só tem uma coisa. A bacia hidrográfica, ela tem um rio principal e rios afluentes. Para eu ter um rio, eu preciso que a água escorra. Tem como a água escorrer aqui? Não. A menos que essa bacia ela seja inclinada e alimentada por uma fonte constante, que a gente vai chamar de nascente. No meu caso aqui vai ser a torneira. Então, olha só o que acontece. A nascente alimenta a bacia e como ela está inclinada, a água escoa e para lá no ralo. A torneira, nesse caso, é a minha nascente, que pode ser causada por chuva ou por derretimento de neve. A bacia, ela é sim um divisor de água, ela retém a água, só que por ela ter o plano mais inclinado, essa água ela vai escoar e ela vai escoar até a parte mais baixa, que é justamente a foz de um rio, é onde ele termina. Ele pode acabar no mar ou ele pode acabar em um rio e até em um outro lago. Quando esse rio principal, ele termina no mar, a gente diz que ele é exorreico. Quando ele termina num rio ou até num lago, a gente diz que ele é endorreico. Parece nome de doença, né? Aquelas que a gente tem que passar pomada. Culpa não é minha. Bom, tu já sabe então que o rio ele arranca sedimentos desse local aonde ele passa, que aquela água ela vai arrancando pedaços, ó. Ela vai arrancando pedacinhos, certo? Porque a força da água, ela vai fazendo esse deslocamento de sedimentos. Agora, olha a imagem desse rio. Quantas curvas tem esse rio? A gente chama isso de meandros. É um rio meandrante, ele é cheio de curvas. Quanto sedimento ele arrecadou em cada uma daquelas curvas? Cada curva que ele vai fazendo, ele vai arrancando sedimento. Aí o que que acontece? Quando ele chega na parte plana, ou seja, ele já desceu e agora ele tá chegando no nível do mar, ele tá chegando numa parte mais plana, ele não tem mais o que fazer com aquele monte de sedimento
sedimento que ele arrecadou. Então ele vai depositar aqui, ó, olha a sujeira, ai que beleza, depois ninguém me ajuda a arrumar a casa. Tá, tem até uma pedra verde ali no meio. Ele vai depositar aqueles sedimentos no nível do mar, porque ele não tem mais para onde levar aquele sedimento, acabou o fim da linha dele. Vai se formar, portanto, um banco de areia aqui. A gente chama isso de foz em delta. Então essa foz em delta é uma grande quantidade de sedimento que aquele rio carregou e que ele vai depositar quando ele chegar no fim da linha dele. Tá, mas e se esse rio não tiver um monte de meandro, ele for um rio reto, vai acumular sedimento, ele vai trazer sedimento? Vai trazer, mas ele vai trazer menos, porque ele vai ter escavado menos a terra, ele simplesmente vai despejar toda aquela água dele no mar, sem formar bancos de areia aqui no final, porque o sedimento que ele trouxe não foi suficiente para isso. Nós chamamos isso de estuário. Agora, olha que coisa interessante. Aqui onde está o meu dedo, eu tenho um afluente e eu tenho um rio principal. Esse rio principal até aqui, ele já trouxe sedimentos, ok? E esse rio afluente também está trazendo sedimento. Quando esses dois rios aqui, eles se encontram, há uma diminuição na velocidade da água. E aí, sabe o que vai acontecer? Aqueles sedimentos, eles vão se acumular aqui. O que vai formar? Uma ilha fluvial. Essa palavrinha flu vem de rio, olha aqui. O sedimento que esses afluentes trouxeram acabam se acumulando em alguma parte desse rio principal. Não é sempre que isso acontece, mas quando acontece desses sedimentos se encontrarem, a gente vai ter a formação de uma ilha fluvial. Essa palavrinha fluvial vem de rio, pluvial vem de chuva. Ai, como é que eu vou saber agora que pluvial é de chuva e que de fluvial é de rio? Eu vi uma dica no canal do Socorro Professor, eu achei bem legal a dica. Flu, lembra aquele time Fluminense, né? E o Fluminense, ele é do Rio de Janeiro, então Rio Fluminense. Bom, o que sobrou então é da chuva, né, que é o pluvial. E para terminar, vocês têm que saber que todos os rios, eles têm uma vegetação ao redor da margem. Eu não fiz aqui, tá? Mas é uma vegetação que fica nas margens do rio, que é chamado de mata ciliar, de cílios. Porque eles parecem os cílios do rio. Olha a imagem. Essa mata ciliar, ela é tão importante para o rio, tão importante, que ela nunca deveria ser arrancada. E eu vou explicar por quê usando o pó de café. Então, aqui está a nossa mata ciliar, o café e o espaço aonde vai ficar o rio. Eu vou colocar um pouco de água ali. Muito bem, tem um pouquinho de água ali. Agora, eu vou tirar a mata ciliar. Olha o que aconteceu. Aonde que vai cair toda aquela terra, pessoal? Vai cair dentro da água do rio. Vamos botar mais água para ficar mais emocionante. Olha ali, ó. Caiu dentro da água do rio. Olha o que ele tem embaixo, igual as raízes de uma árvore. As raízes de uma árvore não é assim? Então ela ajuda a manter aquela areia presa, desculpa, areia não, aquela terra presa. Sim, ajuda a manter preso. Quando eu arranco, aquela terra ela começa a desmoronar e ela cai em cima da onde? Fez um café. Ela cai dentro da água do rio. Ai, tá, grande coisa cair dentro da água do rio. Terra no rio. Grande coisa nada, porque no momento que começa a cair um monte de terra dentro do rio, o curso daquele rio vai ficar mais difícil, vai diminuir a profundidade do rio, e se isso for em grande quantidade, vai cair tanta terra dentro daquele rio que ele pode parar de correr. Sim, coloca um monte de água numa piscina, coloca um monte de terra dentro de uma piscina, vê o que acontece. Isso, pessoal, se chama assoreamento. Então, assoreamento é quando essas margens ao redor do rio, elas começam a se destruir, a se desintegrar, elas vão se misturando às águas do rio. Só que se isso for em grande quantidade, aquela água vai começar a perder velocidade, o rio vai começar a perder profundidade. Tudo certo? Acho que eu vou encerrar hoje aqui na cozinha mesmo. Aqui, a intenção do canal é fazer o aluno gostar de geografia. Parar de xingar essa matéria linda.